Bem-vindos, né, a mais um Papo de Enfermeira pela EUPDate. Hoje, eu, Gilmara Souza, Alessandra Bongiovanni, Neiva Alencar, estaremos conversando sobre ozonioterapia. Para conversar sobre esse tema conosco, convidamos Jorge Frois, que é fisioterapeuta, especialista em terapia manual e postural, especialista também em reabilitação cardiorrespiratória, com formação em ozonioterapia pela Ozonebras e pelo Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações, o IBO3A. Então, bem-vindo, Jorge Frois, e desde já, em nome da EUPDate, agradecemos aí a sua disponibilidade em participar deste bate-papo, né? Compartilhando o seu conhecimento sobre esse procedimento terapêutico, que é a aplicação do ozônio medicinal. Bem-vindo. Oi, Gilmara, obrigado pelo convite, obrigado, meninas. É um prazer estar aqui conversando com vocês, tirando as dúvidas. Espero contribuir o máximo possível com as expectativas de todos vocês. Certamente contribuirá, Jorge. Podemos iniciar? Então, Sim. Vamos lá. Jorge, apesar de a ozonioterapia, né, ter sido descoberta há mais de 150 anos, a sua regulamentação aqui no Brasil é recente, né? E ela tem sido utilizada em várias especialidades na área da saúde, na medicina, na fisioterapia, na enfermagem, na farmácia, seguindo as recomendações de aplicação e uso de cada um dos seus conselhos. Eu gostaria que você nos esclarecesse, Jorge, o que é a ozonioterapia? Falar sobre a ozonioterapia, para mim, é um prazer. Eu já trabalho com ozônio desde 2017 e a gente, claro, aqui no Brasil, a regulamentação é recente, de 2015 para 2017. Os nossos conselhos já têm como uma terapia complementar na fisioterapia. A ozonioterapia, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela é uma técnica que é utilizada há mais de 150 anos, como você mesmo falou, foi criada por um alemão, Friedrich Snobel, foi utilizada em grande valia na Primeira Guerra Mundial, para os feridos da guerra. De lá para cá, vem sendo utilizada na Europa, principalmente, para tratar diversas doenças. É um gás que é produzido à base de oxigênio, né, com variadas concentrações. Além de nós encontrarmos ele, lógico, na estratosfera, que é na camada de ozônio, nós temos o ozônio produzido com geradores. Quando você coloca o oxigênio em contato com pulsos elétricos, você transforma a molécula O2 em O3, formando assim o gás ozônio. É um gás que está sendo muito utilizado hoje para tratar diversas doenças, né? Inclusive hoje com essa pandemia, alguns países já utilizam ela para tratar ou para fazer o tratamento coadjuvante à Covid-19. E você falou aí da Covid, de uma das aplicações, né? Quem mais pode se beneficiar com a ozonioterapia, Jorge? Todas as pessoas podem utilizar ozônio, porém existem algumas restrições e algumas contraindicações. Desde crianças a idosos, gestantes, pacientes com doenças crônicas, pacientes com doenças respiratórias. Porém, existem algumas restrições, como eu já falei, algumas contraindicações absolutas, outras contraindicações relativas. Então, a gente precisa ter esse cuidado e, pois, existem toxicidade, o paciente ele pode sofrer algum tipo de, por exemplo, inalação é contraindicado porque é tóxico. Então, a gente tem que ter cuidado na hora da aplicação. Existem vários protocolos que podem ser utilizados para diversas doenças e para doenças e diversas pessoas também. Ok. Uma última pergunta aqui, antes de eu passar a bola aqui para a Alessandra. Em termos de custo, Jorge, a ozonioterapia, ela é um tratamento acessível? De quanto nós estamos falando, né? Qual é o custo? Eu não sei se isso é feito por aplicação, como é que seria isso? Olha, essa é uma pergunta e uma resposta polêmica, né?
Hoje o advento do uso do ozônio é barato, né? Diante das terapêuticas medicamentosas, por exemplo, de técnicas cirúrgicas que se nós aplicarmos o ozônio, nós poderíamos deixar de né, estar encaminhando nossos pacientes para diversas cirurgias, é uma técnica teoricamente barata. Né? O oxigênio ele é barato, porque o oxigênio você encontra na natureza. Então, sabendo que é encontrado de tão facilidade na natureza o oxigênio e essa transformação do oxigênio em ozônio, é uma técnica barata. Em média, cada aplicação ela custa em média entre 50 e 90 reais, depende da forma, do tipo de aplicação. Você tem várias formas de aplicação, então vai depender muito, quantas sessões, mas é barato. O custo em média cada aplicação é entre 50 e 90 reais. Muito obrigada. Então, vamos lá, Jorge, você falou a respeito da questão da toxicidade, né? Eu, como enfermeira intensivista, a gente está vendo, inclusive agora, né, bastante utilizado a questão do óxido nítrico na UTI, que ele é benéfico para o paciente, mas ele tem uma questão tóxica, e o ozônio, quando você falou dessa questão de toxicidade, eu relacionei um pouco com essa questão do óxido nítrico. Como que acontece a aplicação do ozônio medicinal e ele é seguro, né, para o profissional de saúde? Pronto, excelente pergunta sua. A toxicidade do ozônio ela só acontece por inalação. Tá? Então, se o paciente ele tiver contato por via aérea, ou respirar esse ozônio, ele pode sofrer espineia, falta de ar, tosse seca, e altas concentrações de ozônio, elas são letais. Então, como nós, profissionais de saúde, utilizamos doses baixas, concentrações baixas de ozônio, é quase que impossível você levar o paciente a óbito ou um quadro de desconforto respiratório, até porque a aplicação ela não é por via inalatória. A aplicação ou é subcutânea, ou é intraarticular, ou no sangue, que a gente chama de autohemoterapia ozonizada. Nós, fisioterapeutas, infelizmente, não podemos fazer essa técnica, são enfermeiros, médicos, farmacêuticos e biomédicos. A aplicação retal e as bolsas, né? Você tem a bag, a água ozonizada, o soro ozonizado. A bag é muito utilizada para feridas, né? Vocês enfermeiros que trabalham muito mais com feridas do que nós. Então, a forma de aplicação, ela só não deve ser feita por inalação por causa da toxicidade. O ozônio ele é altamente oxidativo e em contato com a via aérea pode ser letal, a depender da concentração, o tempo também de contato com esse ozônio, mesmo em baixas concentrações, se levar muito tempo, isso pode ser letal, principalmente pessoas que têm problemas respiratórios. A exposição pode ser prejudicial a esse paciente. Entendi. E eu sei que recentemente, né, a Associação Brasileira de Ozonoterapia, ela fez, né, a primeira pesquisa, né, relacionando a utilização do ozônio, né, no COVID, né, e foi recentemente publicado, acho que foi em junho, né, e como que o ozônio, então, ele tem sido utilizado, né, enquanto terapia complementar na COVID-19? Pronto. Essa pesquisa que a Associação Brasileira está fazendo, ela ainda está em processo de construção, na verdade. Não foi publicada ainda, até porque existem muitas coisas a serem descobertas com relação ao coronavírus. Como é o processo patognomônico, como é o desencadeamento dessa doença, a gente não sabe se existe recidiva. Então, a gente está acompanhando. O que a gente sabe é que a BOIS ela fez algumas cartas convites para alguns hospitais, estão aguardando a resposta desses hospitais, até porque existe ainda um preconceito, vamos dizer assim, com relação ao uso do ozônio. Isso fora do Brasil não acontece, tanto que Itália, Espanha, Holanda, Alemanha estão utilizando para os pacientes que foram acometidos com a doença, de forma a um tratamento adjuvante ao tratamento convencional, de forma a tratar preventivamente, porque o ozônio ele é um imunomodulador. Então, nós temos vários artigos publicados fora do Brasil. É muito importante parabenizar a Associação Brasileira de Ozonoterapia pela iniciativa de estar produzindo um trabalho robusto, um trabalho de grande valia para a nossa, né, para a ciência, para a terapêutica, que é a ozonoterapia.
mas ainda está no início, a gente espera aí nos próximos 2 a 3 meses ter respostas mais concisas com relação a isso. E como tudo, né, atualmente na Covid, né, tudo é muito novidade, né, a gente não sabe muito ainda com o que a gente está lidando, né, infelizmente. Isso, exatamente, né? Exatamente. É verdade, né, muita coisa nova ainda por vir, né? Conhecendo aí o seu trabalho, né, na aplicação do ozônio medicinal na cidade de Santo Antônio de Jesus, né, que é uma cidade do Recôncavo Baiano, cidade natal, minha cidade natal, né? Conheço aí o seu bonito trabalho, né, desempenhado e os muitos benefícios que o emprego do ozônio promove nas pessoas, inclusive nas pessoas que você acompanha. Então, para finalizar o nosso papo, gostaríamos que você falasse um pouco, né, da sua vivência com a ozonioterapia e compartilhasse conosco, né, e com quem nos assiste, algum exemplo, algum caso que te chamou a atenção enquanto efetividade do emprego, do emprego terapêutico aí do ozônio. Você pode compartilhar conosco alguma das suas experiências? Claro. Então, o ozônio entrou no nosso serviço, na minha vida, em 2017. Nós temos aqui um serviço em parceria com o médico cardiologista, que hoje faz um trabalho de cardiologia funcional, metabólica funcional, que é o Dr. Evaldo Rosa, e ele me convidou a participar de um curso, uma formação em Brasília. E de lá para cá nós vemos acompanhando vários pacientes. Alguns casos são bem interessantes. Uma paciente mesmo, que faz tratamento conosco já há 3 anos, ela é uma paciente que fez uma cirurgia estética e durante a cirurgia ela teve uma intercorrência, uma fístula diafragmática e perdeu um dos pulmões. E uma paciente ficou internada por vários dias e nós acompanhamos essa paciente, ela tinha muitas dores, diabética, desconforto respiratório, já era DPO-cítica de longa data. E aí nós sugerimos à família iniciar um tratamento. Ela fazia oxigênio contínuo, uso de oxigênio contínuo 24 horas. E aí nós sugerimos à família um tratamento alternativo com ozonioterapia e suplementação. O Dr. Evaldo fez a prescrição, que ele é o médico da suplementação, e nós fizemos o acompanhamento com ozonioterapia. Era uma paciente que a cada 6 meses ela fazia aplicação de corticoide e analgésicos intraarticulares no joelho para as dores. Ela tinha muitas dores relacionadas à neuropatia diabética, por ser diabética de longa data, e sofria com desconforto respiratório com diversas internações reincidivas, pelo menos a cada mês ela precisava se internar para fazer tratamento respiratório em unidade hospitalar. Nós conseguimos nos últimos 3 anos suspender todo o tipo de internação dela, hospitalar, né? Fazemos o acompanhamento dela todo em domicílio. Ela faz ozônio semanalmente, 2 ou 3 vezes na semana, dependendo da demanda. Faz caminhada de manhã e à tarde, faz exercícios com 3, 4 quilos nos braços, 3, 4 quilos nas pernas. Não tem queixa nenhuma de dor há 3 anos, de 3 anos para cá. A gente não teve nenhuma descompensação nesse período do ponto de vista respiratório, por ser uma paciente de DPOC grave, que só tem um pulmão. Então, assim, a família ficou assim, impressionada com o resultado, porque ela é uma paciente de 84 anos, que com expectativa de vida muito curta. A gente já estava pensando em qualidade de morte dela, a gente dá qualidade de vida e tempo de sobrevida. Então, pensando dessa forma, o ozônio foi fantástico para a gente. Para dor, para inflamação, para doenças crônicas como a DPOC, os resultados aqui são fantásticos. E assim, é um prazer falar sempre, contar a história dos nossos pacientes, porque os resultados são fantásticos. Tem um paciente de 94 anos também que eu estou fazendo, é um paciente rígido, forte. A única coisa que atrapalha ele, infelizmente, são só as vistas, os olhos, né, que ele tem um problema de não enxerga direito, mas faz ozônio semanalmente com a gente também e o resultado é fantástico. Então, que maravilha, hein? Eu não tenho nem assim, eu fico emocionado até de falar, porque os resultados são fantásticos e o mais prazeroso é ouvir dos pacientes essa resposta de melhora da qualidade de vida deles. Resposta positiva, né? Isso para um terapeuta é muito bom, né? Acho que é o maior retorno que se pode ter, né? Esse benefício positivo na vida do outro, não é verdade? Isso. Pois bem, exatamente. Né? Então, mais uma vez aqui,
nós agradecemos, né? Encerramos o nosso papo sobre a ozonioterapia. Claro que teríamos muito mais coisas aí para falarmos, mas o nosso tempo ele é restrito, né? E deixamos aqui mais uma vez, o nosso obrigado a você, Jorge Frois, né? E que possamos aí ter cada vez mais, né, outros métodos, nós sabemos, usados em benefício da saúde das pessoas, né? Do bem-estar, da qualidade de vida, no nosso país, né? No nosso país, que isso seja uma realidade presente aqui entre nós. Já, graças a Deus que isso já vem avançando muito, mas que possamos aí avançar muito mais. Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigado por sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a vocês. Jorge. Obrigada, Jorge. Sempre aqui. Quando vocês precisarem, estou às ordens. Um abraço, obrigado a vocês. Pois bem. E também gostaria de falar aqui para quem nos assiste, né, para aqueles que se interessam sobre o tema, deixe aqui nos comentários perguntas, dúvidas ou alguma história que você vivenciou com o ozônio, caso alguém, né, já fez o uso. Então, conte conosco sempre, participe das nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe o nosso papo com os amigos.